Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com essa caixinha de som mundial. O efeito aqui tá meio esquisito. A gente vai estar conferindo aqui, ver se a gente descobre, porque isso aqui eu nunca vi não, viu? E o pior é que eu não vou nem poder mostrar pra vocês aqui o sintoma, porque eu só vou descrever, porque eu não tá relacionado ao som, eu não posso colocar pra tocar, né? E esperar ela, né? Esperar ela mostrar o defeito pra vocês verem, mas eu vou dizer aqui pra vocês como é que é. Segundo o cliente falou que é o seguinte, ela calma, deixa eu tirar aqui. A gente liga ela começa a tocar normal, no volume normal, e quando a gente aumenta, ela baixa. Mas aí eu percebi que é como se o som cortasse ali caísse ali pela metade, mas continua tocando e não fica rouco, fica tocando normal, assim, som limpo, normal, não é aquela coisa de, ficou rouco, aí ficou ruim, não, continua tocando normal, só que, por exemplo, aqui ela vai até o 32, então quando tá na altura normal, vai até o 32, um barulho bom, mas o problema é que quando chega já quase perto do final, ela cai pela metade como se ficasse ali no 15, sei lá, entendeu? Então o defeito dela é esse. E a gente vai estar descobrindo aqui, tentando descobrir o que é. Eu até tirei aqui os parafusos aqui de trás, pessoal, mas na verdade o amplificador dela é na frente. Então já que eu tirei aqui atrás, vou mostrar pra vocês o que tem aqui nessa parte de trás, tal. Deixa eu desligar aqui. Inclusive vou até mostrar, aproveitar aqui para mostrar pra vocês aqui o modelo tá aqui na etiquetazinha aqui, ó. Mundial, tá o modelo CM700. Então a CM700, que é a parte de trás dela, ó. Temos o volume do microfone, eco e tal. Mas a parte de controle mesmo de volume dela mesmo é lá na parte da frente. Entrada de microfone, guitarra, saída de áudio, entrada de áudio, auxiliar, né? Aqui é uma entrada também de 12 volts, né? Se ligar uma outra, uma bateriazinha de 12 volts aqui também vai funcionar de boa. Do LED. E aqui dentro tem apenas isso aqui, galera, ó. Quer dizer, apenas não, né? Espero que vai ser até ruim de eu segurar aqui, porque vou botar aqui no negócio aqui, porque a bicha é pesada. O que é pesado dessa parte, pessoal, é a fonte. Que tem uns modelos de caixa que a fonte é aí, né? Parafusada. Pois é, não, essa aqui não é não. Aqui o peso aqui, pessoal, é da bateria. Ela tem uma bateria interna. Então aqui não é aquelas que tem um amplificador aqui. Eu pensei que era amplificador aqui, tudo aqui, né? Ah não, aqui é uma bateria 12 volts, ó. Bateria zona aqui. E a fonte dela é a fontezinha chaveada ali, ó. Fica ali dentro ali a fontezinha chaveada. Essa é uma fontezinha aproximadamente uns 15 volts, né? Que libera 14.4, né? Pra carregar a bateria de 12. E aí é isso que tem aqui de placa. Só a placa da fonte ali. Aqui é a plaquinha que tem as... Cadê isso? Estão vendo? A plaquinha que tem as entradas. Isso aqui que tem os potenciômetros e só. Tudo mesmo, o cerebral dela lá, o negócio todinho lá dentro. Aqui não tem acesso a alto-falante, nada, não dá pra ver nada, é fechado, só tem um furozinho que passa os fios pra lá. Então vou colocar aqui o fio dela aqui de volta e vamos abrir a parte, os fios dela de volta, os parafusos, né? Vamos parafusar ela de volta aí e abrir a parte da frente. Pronto, pessoal, aqui eu já retirei aqui os parafusos, certo? E vamos ver aqui, vou mostrar pra vocês aqui como é que é por dentro, né? Porque parte de conserto mesmo aqui, análise, eu vou ter que fazer aqui em off. Para analisar essa placa, se eu consigo descobrir o que eu vou fazer aqui para descobrir a causa desse defeito, que é a placa, né? Temos duas placas, né? Temos aqui uma aqui, outra aqui. Essa daqui deve ser a do display, das teclas e tal, né? A plaquinha frontal normal. Agora a daqui, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar. Vou trazer mais para perto. Pronto, agora essa daqui, aqui tem tudo aqui, né, galera? Ó. E malinada aqui já ruim. Fio aí cortado aqui, mas que é assim mesmo, né? Aqui é da antena, tá certo. Saída de áudio com dissipadorzinho, beleza. Aí eu vou observar aqui uma coisa, mas eu acho que não. Uma coisa que eu tava pensando que poderia ser, não é. Quer dizer, não sei se seja. Porque assim, esse alto-falante eu tava imaginando que ele poderia ser duas bobinas. Ser bobina dupla, né? Então, tipo assim, como cair a metade, pensei, uma das bobinas tá dando falha, quebrando ali o cordoalho, a própria bobina com defeito. E aí quando você aumenta para um lado, fica só um, né? Deu a entender isso aí. Só que não é porque quando ela para, não volta mais, assim. Entendeu? Porque se ficasse aquela coisa falhando, indo e voltando, aí sim, era sintoma de que era cordoalho. Mas como, tipo, na hora que para, mesmo o volume ficando alto aqui, marcando alto, fica baixo e não volta.
entendeu? Aí só volta, depois você desliga a caixa, demorar, não sei o que, aí que vai ligar de novo, aí vem alto de novo, aí aumentou, aí corta de novo pela metade. Então, não é a bobina, mas pode ser. Quer dizer que no caso eu vou até confirmar que eu nem sei se é bobina dupla, né? Pode não ser bobina dupla. Mas teria que confirmar se é bobina dupla ou não. E se for bobina dupla, significa que vai ter duas saídas, né? 2 canal. Aí também não pode não ser falha da bobina, mas pode ser falha de um canal, né? Tipo, para um, na hora que aumenta, mas o interessante é isso, é o não voltar. Entendeu? É o que tá esquisito, é isso aí. É como se fosse uma coisa do processador, de memória, sei lá, porque é uma coisa que quando aumenta, passa no limite, corta, não volta mais. Aí pode baixar, aumentar. Aí às vezes quando desliga e liga, aí já volta normal. Às vezes na hora, mas que foi passado pelo cliente, não. Aqui se quando ela baixa, agora só no outro dia é que diz que voltar normal. Mas aqui eu já desliguei umas vezes aqui e liguei e vi que voltou normal a altura, né? Aí eu não sei, mas ela falou meio que era só depois, só no outro dia que ia prestar de novo. Então tá aqui o mistério aqui, a missão pra mim. Eu vou bater cabeça aqui pra ver se eu consigo descobrir o que é isso aqui. Se eu descobrir, eu trago pra vocês aí, beleza? Olá pessoal, voltando aqui pra falar pra vocês que eu descobri aqui o defeito, não é defeito não, né? Que não é defeito, certo pessoal? Esse detalhe aqui de estar baixando quando aumenta. Adivinha aí pessoal, vocês que já conhecem. Eu não sabia desse detalhe aqui ainda, eu nunca tinha visto. Eu já tinha estudado sobre um CI que ele faz mais ou menos essa função, né? Mas eu não sabia que nessa caixa, né, tinha justamente essa função. E aqui, pessoal, nada mais nada menos do que tipo uma proteção, né? Como se fosse uma proteção. Ou deixa eu ver, como se fosse uma proteção, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer, um meio também de ter mais durabilidade a carga, de você usar mais um pouco, alguma coisa do tipo. Deixa eu explicar pra vocês o que é, né? Como funciona isso aqui. Que inclusive, tinha até falado, rapaz, isso aí é a bateria e tal, né? Já tinha dado até a pista, então eu até tô dizendo, automaticamente já tô dizendo pra vocês, né? Qual é o problema. Mas eu já sei, mas não é a bateria, né? Porque geralmente nas caixas o que acontece? Quando é a bateria, você aumenta, ela para, né? E nesse caso aqui, não parava, só baixava, né? E eu comecei também a suspeitar da questão da bateria, porque a fonte aqui, no caso a caixa aqui é usada só na fonte, a bateria ela não usa. Ela não, até porque não tá mesmo aguentando mais na bateria, só a bateria. Ela não tá mais segurando carga. Testei aqui, então ela diz, não, usa só direto na energia mesmo. E aí é onde tá o detalhe, pessoal. Porque assim, ó, essas fontes elas já não são projetadas mesmo, que é até uma questão de proteção e de segurança também por causa disso, que elas não são projetadas para segurar uma caixa dessa aqui no talo, né? Ela é só para carregar a bateria, aí a bateria sim é que tem que dar conta, né? Então em algumas acontece até muito de queimar a fonte, mas por causa de que porque a bateria não presta mais, pessoal, usa só na fonte, aumenta até o talo, a fonte não aguenta, porque ela não é feita para isso. E aí aqui acontece o seguinte, quando, querendo ou não, aumenta e a tensão cai, né, abaixo de um certo valor lá, ela entra nessa proteção, coisa mesmo inteligente aqui do CI, do processador, não sei de quem aqui, que ela cai a potência. Aí cai nessa potência, vai acontecer o que? Ela tipo entendeu que a carga baixou ali um tanto e ela vai tocar mais tempo, porque vai estar no volume mais alto, né, que você queira aumentar, você não vai conseguir aumentar. E também nesse caso, né, que serve como uma proteção, porque você vai usar direto na fonte e ela não vai aguentar para você usar até o talo, né? Porque a fonte não iria aguentar também. Então serve mais ou menos para essas duas funções, né? Mas talvez foi mais projetado nem para essa questão de tá descarregando ali, então agora você não consegue aumentar mais, porque vai talvez até danificar mesmo algum CI trabalhando com tensão abaixo do normal, né? E também para ter mais durabilidade também, né? Então é isso, um defeito, não é defeito, né? Uma causazinha aí que eu acabei descobrindo aqui. Eu vou até dar uma olhada aqui em algum vídeo, que eu tenho certeza que já tem até algum vídeo já, alguém deve ter postado, pensando que era um defeito também, ou explicando que é uma função da caixa, né? Que é o normal dela mesmo. O modelo da bicha CM700. Então a sua aí tiver desse jeito aí, é o que? Porque a carga da bateria, se você usa só na bateria, principalmente, não usa direto na fonte, se a sua bateria ainda está funcionando, vai acontecer isso. Quando chegar numa determinada carga, você não vai conseguir mais aumentar, né? Vai acontecer o mesmo que está acontecendo aqui. Então, eu coloquei naquela entradinha que eu mostrei para vocês, né? Uma tensão de 12 volts vindo de uma fonte, de uma outra fonte, né? E consegui aumentar, segurou. A hora que eu desliguei a fonte, a bicha baixou, entendeu? Então foi confirmado. Então nesse caso aqui é a bateria. Aí tem duas opções aqui, pessoal. Eu vou trazer a solução aqui para vocês, porque eu não sei qual das duas opções ela vai aceitar, ela vai querer, né? Você pode
substituir a fonte dela. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que daria certo. Substituir a fonte dela. Porque eu tenho que ver até um detalhe interessante agora que eu tô pensando aqui. Porque assim, é uma fonte chaveada. Essa fonte chaveada, ela não costuma cair a tensão assim, né? Dela própria eu acho que não cai a tensão. Talvez a tensão caia depois, né? De algum componente que tem, de algum resistor, de alguma coisa. Porque eu ia até dizer pra vocês que seria simplesmente, se a tensão cair for na fonte, eu depois posso fazer esse teste. Porque eu injetei a tensão, foi naqueles bornezinhos lá, né? De 12 volts, e segurou. Porque de qualquer maneira você vai ter essas duas opções. Se você ligar, que eu vou fazer também o teste lá, injetando 12 volts na fonte mesmo, na fonte. Se injetando na fonte, 12 volts aconteceu o mesmo problema, aí não dá certo para fazer o que eu estou pensando lá, na mesma ligação da fonte. Teria que ser feita a ligação naqueles bornezinhos lá, que a ideia seria o quê? É você trocar a fonte, né? Ou ligar, né, a mesma fonte que não é recomendado, porque lá já dá mais de 12 volts, né? Então o caminho já é outro, com certeza não é recomendado você injetar os 14 ou 15 volts da fonte nesse borne onde pede 12 volts que é da bateria. Talvez não seja recomendado. Show? Então, e também não é aconselhável usar a própria fonte dela, porque ela não é projetada para isso. É tanto que já tem esse sistema aqui, né? Aí seria o que? Adaptar uma fonte boa mesmo, de 12 volts. Pode ser uma daquelas fontes chaveadas. Adaptar uma fonte daquela, ligada nos bornezinhos aqui, onde é o 12 volts. Se no da própria fonte não der certo, você liga nos bornes dos 12 volts. Isso por dentro, né, claro? Bota a fontezinha de 12 volts, de uma amperagem boa e vai aguentar. Você vai conseguir usar normal, sem ter perigo, sem risco nenhum. Beleza? Essa é a opção. E a outra opção é colocar uma bateria nova. Veja aí qual é o melhor, qual é o mais vantajoso. Se você... Que é o tipo da coisa. Se você usa ela só em casa, só na energia, não vai ter nem tanta ser interessante bateria, porque a bateria vai estar lá sem necessidade e amanhã depois ela dá defeito, você acaba também e pronto. Você vai ter que comprar outra bateria, 100 e tantos contos. Então você bota logo uma fonte pronto. Agora se é uma caixa que você usa ela para levar para um canto e outro, aí sim tem que ser uma bateria, né? Não pode ser fonte. Entendeu? Então a dica é essa. Vamos ver aqui o que a cliente vai decidir. Se ela quiser uma fonte, eu vou explicar para ela isso aí que eu tô explicando para vocês. Se ela quiser uma fonte, eu boto a fonte. E se ela quiser uma bateria, a gente bota a bateria. Entendeu, galera? Então é isso aí.